cumprimentar e parabenizar os coordenadores de mais um congresso que nos permite divulgar os resultados das pesquisas que nós desenvolvemos nas nossas instituições. Dessa feita, eu venho aqui com um trabalho elaborado em conjunto com a acadêmica Marília de Abreu Oliveira para tratar ou discutir o emprego da Convenção da Apostila de Haia nos contratos agronegociais, mas não sobre o aspecto comercial, assim, sobre o aspecto de exploração de imóveis rurais no Brasil por estrangeiros, né? Então, essa pesquisa é de se ressaltar, né, que ela foi desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa Agronegócio e Desenvolvimento, e ela visa debater a aplicabilidade da Convenção da Apostila de Haia, que, resumidamente, tem a função de facilitar o procedimento de legalização de documentos que são intercambiados entre países distintos, que é denominado apostilamento, e o texto vai discutir, ou a pesquisa, né, vai discutir a aplicação desse procedimento nas contratações que envolvam a exploração de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil. É bem verdade que a exploração de imóveis rurais por estrangeiro no Brasil, ela é regulada, né, ela é limitada, não é absolutamente livre. Existe uma lei, a Lei 5.709 de 1971, que vai restringir a exploração de imóveis rurais no Brasil por estrangeiros, né? Ocorre que essa lei, como é uma lei anterior a diversas alterações legislativas que ocorreram no Brasil, ela limita o uso dos imóveis, ela limita a aquisição de imóveis rurais por estrangeiros no Brasil e limita a questão do arrendamento também, né, que seria uma espécie de locação desses imóveis rurais, mas ela não menciona os contratos de parceria e o direito de superfície, né, e é justamente com relação a essas formas de exploração do imóvel rural por estrangeiros no Brasil é que o estudo se situa, né, identificar a possibilidade de uso do procedimento de apostilamento para a legalização desses documentos, dando assim maior celeridade a esse processo de negociação internacional. Bom, a Convenção da Apostila de Haia, ela foi regulamentada, ou melhor dizendo, ela foi regulada, ou se estabeleceu qual é a autoridade competente no Brasil para processar esse procedimento por meio de uma resolução do CNJ, que é a Resolução 228 de 2016. Então, no Brasil ficou estabelecido que os cartórios extrajudiciais é que terão competência para processar o apostilamento. As duas fases nacionais, portanto, consistem na aprovação pelo Congresso Nacional, que é pressuposto para a ratificação, que é praticada pelo Presidente da República, e a própria promulgação, que internaliza os efeitos da Convenção em território nacional, também expedida pelo chefe do Poder Executivo. No caso específico da Convenção da Apostila de Haia, o decreto legislativo que consagra o referendo do Congresso é o decreto 148 de 2015, e ele possibilitou a adesão brasileira na Convenção da Apostila de Haia, já que essa convenção é do tipo aberto, né, não faz restrição a ingresso posterior ao ato da assinatura. Com base no artigo 84, inciso 8º da Constituição Federal, então após esse ato de referendo, o Presidente da República expede um decreto executivo de promulgação que traz os efeitos da Convenção para o território nacional. Esse decreto executivo tem o número de 8.660 de 2016 e a partir então de janeiro de 2016 o Brasil passou a admitir esse processo facilitado de legalização de documentos que possibilitam uma celeridade maior e um relativo baixo custo para processamento dessas negociações internacionais dentro do país. Então, depois de tratar do processo de integração brasileira à Convenção da Apostila e também do breve comparativo entre a legalização consular e o apostilamento, a gente passa a tratar do ponto central desse trabalho, que é a possibilidade de aplicação dessa Convenção da Apostila de Haia às relações travadas entre brasileiros e estrangeiros no âmbito do direito do agronegócio, sobretudo com a questão principal, que é o uso do imóvel rural brasileiro por esses investidores estrangeiros. Então, para que esses investidores estrangeiros eles possam de fato fazer uso dos imóveis rurais brasileiros, primeiro eles precisam ultrapassar algumas barreiras previstas na legislação brasileira. Barreiras essas que estão previstas na Lei 5.709 de 1971, que impõe algumas restrições. A primeira restrição, ou então requisito, é que se for pessoa física, essa pessoa física ela precisa ter domicílio no Brasil.
Se for pessoa jurídica, aquela pessoa jurídica estrangeira que for autorizada a funcionar no Brasil, ou então uma pessoa jurídica brasileira que contenha em seus quadros sócio estrangeiro, a restrição que se tem é que esse sócio ele não possa ser enquadrado como controlador, que geralmente é aquele sócio que contém a maior parte do capital social da empresa. Outra restrição legal é com base no tamanho do imóvel rural. Isso porque a lei dispõe que até 3 módulos rurais a aquisição é livre. De 3 a 50 ela será regulada pelo Poder Executivo e de 50 módulos rurais para cima é que existe a proibição. Então, a par dessas questões, é que pesquisas brasileiras foram surgindo com o intuito de demonstrar arranjos alternativos para que os estrangeiros possam fazer uso dos imóveis rurais brasileiros. Dentre esses arranjos, eu vou citar 2 exemplos sem o intuito de exaurir a matéria. O primeiro exemplo seria um contrato de parceria, onde de um lado a gente teria um investidor estrangeiro e de outro um brasileiro, proprietário de grandes imóveis rurais, que contratariam a fim de dividir tanto os lucros quanto as perdas. O segundo exemplo é o direito de superfície, no qual o superficiário ele tem a possibilidade de construir ou até plantar imóvel de propriedade de outra pessoa. Então, é nessas questões que a gente verifica que a Convenção da Apostila de Haia ela pode ser utilizada como um meio para facilitar a conclusão desses negócios. Então, esse procedimento de legalização trazido pela Convenção da Apostila de Haia, ele pode ser um fator de incentivo aos investimentos no direito do agronegócio brasileiro. Então, essa mesma facilitação trazida pela Convenção da Apostila de Haia, ela pode significar um fator de incentivo a investimentos estrangeiros no setor do agronegócio brasileiro. Por outro lado, ela também pode indicar uma facilidade da apropriação de imóveis rurais brasileiros. A partir disso, a gente finaliza com um questionamento de qual seria o preço que o Brasil está disposto a pagar em troca de investimentos estrangeiros no país.